Vamos lá para mais uma vez estudarmos o Evangelho do Cristo. Vamos mais uma vez rogar a Ele que essas palavras possam se calar fundo na intimidade de cada um de nós. Essa é a proposta para todos nós quando nos encaminhamos para uma casa como esta, uma casa de oração, de doação, uma casa para o entendimento profundo das lições que deixou Jesus para todos nós. Uma vez que entendemos a mensagem do Cristo, haveremos de nos libertar da ignorância e passarmos então a usufruir das benesses contidas em todas as suas mensagens. Então que nessa noite nós possamos, cada um de nós, ao sair daqui, sair melhor, sair levando uma palavra de consolo dentro do seu coração. Porque nem tudo que é dito nós guardamos, mas que seja uma palavra. Leve essa palavra dentro do seu coração e dela faça o alimento para a sua alma. A mensagem não é nossa, vem da espiritualidade para todos nós e nós aqui estamos também na condição de aprendizes do Evangelho de Jesus. Nessa noite, nós iremos então discorrer sobre o Espírito Amélia Rodrigues, a poetisa da gratidão. Então é um espírito hoje, porque ela desencarnou há um tempo, mas é um espírito que, ao selecionar, vamos falar assim, ao tomar contato com as lições do Cristo, ela os envolveu de uma forma poética para que encontrasse guarida em nossos corações. Então é muito interessante tudo que ela fala, tudo que ela propõe. Então, Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues era o nome dela, nasceu no dia 26 de maio de 1861. Então ainda no século passado, e onde? Lá na Fazenda Campos. Onde ficava situada essa fazenda? Na freguesia de Oliveira dos Campinhos, que era um município de Santo Amaro da Purificação. Ficava onde? No estado da Bahia. Aí a gente fica imaginando, né? Divaldo, baiano. Então, foi fácil a conexão, foi fácil os dois, né, se assimilarem, porque Amélia Rodrigues ditou várias obras pela mão caridosa também de Divaldo. Então ela ali no estado da Bahia era filha de Félix Rodrigues e Dona Maria Raquelina Rodrigues. Desde então já mostrava elevada condição espiritual, desde a infância, tendo começado a escrever poesias aos 12 anos de idade. E nós ficamos assim a imaginar várias das personagens que nos são conferidas para que falemos da sua biografia. Vários líderes do movimento espírita são todos ligados à educação. Quase todos são professores, são professoras ou ligadas em alguma área da educação. Por isso a gente pensa, a doutrina espírita, ela está pautada realmente em estudos, em observação, no encadeamento de ideias. Então é bem estudado, bem organizado, didaticamente, pedagogicamente. Todo o corpo doutrinário que envolve a doutrina espírita. Contando com esses grandes personagens que vieram bem antes que nós, né, 1861, mas trazendo consigo toda uma bagagem. E lembrando que espíritos agora começarão a voltar ao planeta, trazendo novos conhecimentos para nós, trazendo novo material para que nós possamos, então, ter contato com esse terra. Quem leu Na Hora da Transição Planetária, enfim. Este último livro
de Edivaldo, se não me engano, Emílio de Miranda, ele fala sobre questões que estão sendo lembradas e estudadas no Apocalipse de João. Nós estamos lá no nosso grupo de ESD, estudando o Apocalipse de João, e esse último livro de Edivaldo lembra muito isso. E casa com o Evangelho que fala, são chegados os tempos onde nós haveremos de abrir a mente para novos conhecimentos e começar a promover a nossa mudança íntima, para poder então evoluir e alcançar aquilo a que viemos, né? A nossa proposta evolutiva. Então ela não foi diferente, né? Então pensem, aos 12 anos já escrevia poesias. Então era já um espírito também que trazia uma bagagem, porque nós sabemos que o espírito reencarna e nunca perde aquilo que aprende, né? Porque o conhecimento, para nós entendermos, não ocupa espaço, carregamos conosco, levamos conosco. É patrimônio do espírito, aquilo que se passa a conhecer, aquilo que se passa a viver, a experimentar. Então, forma a nossa bagagem espiritual. Estudou com o cônego Alexandrino do Prado, olha também com quem estudou. E em seguida foi aluna de professores, Antônio Geraldo Gomes de Sá e Manuel Rodrigues de Almeida. Então, eram também personagens importantes e a gente pensa muito assim no meio onde a gente está inserido, cada um de nós, na presente reencarnação. E a gente recebe várias oportunidades de crescimento para promover também o nosso crescimento, a nossa evolução e essa melhoria do estado mental, espiritual e até intelectual. Porque a moral desenvolvida, ela nos capacita a também adentrar a estes setores para promover essa mudança. Então, o meio em que se está inserido também. E a vocação? A vocação de Amélia Rodrigues era para o magistério, de professora, era para ensinar, era para, como dizia Pestalozzi, quando cuidava daquelas meninas, daqueles meninos, daqueles alunos, lá em Estância. Era mais que ensinar, era cuidar, porque os meninos ficavam com Pestalozzi durante o dia, à noite voltavam para suas casas. E no dia seguinte, quando eles retornavam, eles estavam meio sujos, com a cabecinha cheia de piolhos, e ali ele ia conversando, mexendo na cabeça deles, muitas vezes retirando aquelas pragas ali da cabeça deles, e cuidando também, porque educar não é simplesmente tomar um compêndio nas mãos e lançar a todos aqueles que ali estão, mas educar é retirar da própria criatura, do educando, do aprendiz, aquilo que ele tem melhor dentro de si, que todos temos. E o aprendizado, ele se dá na fase infantil, na fase adolescente, juventude, finitude. Nós nunca deixaremos de aprender, porque isso é importante para o espírito. Nós avançamos cada vez que nos predispomos a aprender tudo aquilo que se nos apresenta. Nós nascemos e morremos sem aprender tudo. Não é essa a frase? Mas é sempre bom ter a predisposição para aprender. Isso é importante para nós. Porque nós sabemos que na trajetória do espírito, ora estaremos encarnados e ora estaremos desencarnados. Nos dois planos da vida, porque a vida é uma só e ininterrupta, nós também estaremos envolvidos em aprendizado. No plano dos espíritos, estudamos, revemos, reavaliamos, nos preparamos para reencarnações cada vez mais desafiadoras. É a trajetória do espírito, porque Deus, quando nos criou como seres espirituais, para vivermos uma trajetória terrena por hora, não permanente, por hora, experimentando o que aprendemos. No plano dos espíritos, reavaliaremos tudo. Então, o espírito de aprendiz deve nos acompanhar sempre.
Então a vocação dela era para o magistério. E era assim, e nasceu com ela. Era mesmo para ser professora. A par disso, matriculou-se no colégio mantido pela professora Cândida Álvares dos Santos e começou a lecionar em Arraial da Lapa. Isso lá na Bahia. E aí a gente pensa que qual seria a classificação de alunos que a Amélia tomaria para si dentro da sala, né? Mas ela tinha um coração bom, ia fazer um bom trabalho. Alguns anos depois, disputou vaga em concurso para lecionar em Santo Amaro da Purificação. O que aconteceu? Foi aprovada, como era de se esperar. Porque o empenho, a dedicação, a vocação são, vamos falar assim, itens importantíssimos quando a gente quer alcançar uma profissão não só rentável, não uma profissão que me dê status ou visibilidade, mas uma profissão que vá acalentar o meu coração, que vá fazer com que eu respeite aquilo que eu trouxe dentro de mim. Então isso é importante sempre lembrar. E ela fazia isso, foi aprovada, lecionou ali por 8 anos consecutivos. Em 1891, graças à sua capacidade para ensinar e ao seu amor à causa da educação, foi transferida. Adivinhe para onde? Salvador. Quem morava em Salvador? Divaldo. O Di. Não, então ela foi transferida para lá e trabalhava ali naquela escola lotada, chamava Escola Central, no bairro Santo Antônio. Em 1905, um dos seus alunos, adolescente ainda, foi selecionado para lecionar inglês pelo sistema do filósofo Spencer. E o que aconteceu? A Amélia Rodrigues não só o ajudou a compreender o pensamento daquele filósofo, porque a educação, desculpem, ela é interessante assim. Quando você está envolvida na causa da educação, pode não ser a sua área, mas você sempre entende um pouco. É igual medicina. O médico pode ser ortopedista, mas ele entende de outras áreas. Não se especializou em tal. Porque quando a gente faz a faculdade, você vê sobre tudo, os primeiros anos. Depois que você se especializa em determinada matéria. Então ela entendia um pouco de tudo, ajudou esse seu aluno a entender esse sistema e ela foi o acompanhando, complementou ali o aprendizado dele e disse a ele. E isso é uma frase que com certeza, mesmo encarnado e depois de desencarnado, ele vai levar com ele. O jovem precisa de educação moral. Olha a frase que ela disse para ele há tantos e tantos e tantos anos atrás. Parece que foi ontem. Que é o princípio fundamental da disciplina social. O que significa? O que a gente aprende de educação moral. Educação moral, onde que a gente aprende? Na escola? Onde? No lar. Então ela falou, o princípio, o jovem precisa de educação moral. Diz Emmanuel, dentro de 4 paredes ali nós vamos aprender a nos tratar verdadeiramente como somos, irmãos uns dos outros. Ali nós vamos aprender regras de moral. Moral, regra de bem proceder, responderam as entidades venerandas a Kardec. Então é aquela educação não de polimento, é uma educação que vai dar a mim a capacidade de conviver lá no social, na sociedade. E com um diferencial a mais, que é a disciplina social. Porque nem tudo a gente pode fazer na sociedade. Então, se a gente se lembrar, tiver uma boa educação moral dentro do lar, nós vamos saber nos
nos mostrar na sociedade, conviver em sociedade. Porque ela dizia para ele, o jovem precisa de educação moral, que é o princípio, vem primeiro do que para a disciplina social. Sem apelar para o coração, educar é formar no homem as mais duradouras forças da ordem social. Então, queremos uma sociedade espiritualizada, evangelizada, educada. Vamos ver o que está passando lá dentro do lar. Mas, Verinha, tem pessoas, tem crianças, jovens, espíritos, que todos somos, que não tem um lar, não tem educação, mas é preciso que haja alguém junto a esse jovem, que seja uma instituição, que seja uma avó, uma cuidadora, uma babá, alguém que passe princípios de educação moral para esse jovem, para essa criança. É preciso que tenha, né, para auxiliar também. O pensamento de Amélia Rodrigues se identifica com o pensamento de Fenelon. Fenelon deixou a sua mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo a esse respeito. Porque diz Fenelon, educar é formar homens de bem. O que é homem de bem? Lá no Evangelho, capítulo 17, sede perfeitos. O homem de bem é aquele que é leal, probo, consciencioso. Aquele que procura fazer aos outros o que ele gostaria que os outros fizessem a ele. O homem de bem é aquele que procura tratar o outro como ele gostaria que fosse tratado. Então, via de regra, como diz Emmanuel, todas as vezes que nós nos decidimos a dar o primeiro passo, ter aquela iniciativa de fazer o bem, nós haveremos de receber o bem. Mas muitas vezes, muitos de nós outros, gostamos de esperar. Esperamos receber sem oferecer, muitas vezes. Então, ela diz aqui, o pensamento dela lá com aquele jovem há tanto tempo casa com a ideia de Fenelon, que diz: educar é formar homens de bem e não apenas instruí-los. E aí a gente lembra de uma frase de Emmanuel: o lar forma caráter, porque tem ensino moral. A escola instrui, tem as regras, tem as leis da sociedade. E Deus reforma essa criatura. Olha que interessante. Então, todas são etapas educativas. Não é? Formar caráter, instruir, intelecto, e Deus, com a sua parte também, da moralidade do ser, que é muito importante para todos nós. Notável professora, ela também foi uma poetisa emérita. Além de escritora e teatróloga, trabalhava também com as questões, com as causas, com as cenas teatrais, consagradas, ou seja, um legítimo expoente cultural das letras da Bahia. Então, com certeza, trabalhava já ali naquele meio. Portanto, quando a gente vai ler algum texto de Amélia Rodrigues, seja em alguma das suas obras, hoje a gente escolheu esse daqui, Premissas do Reino, ela vai falar de uma forma toda poética, como André Luiz descrevia nosso lar. Lembra muito a forma como ela fala. Depois nós vamos tomar aqui uma parte do texto. Entre as peças teatrais que escreveu estão Fausta e A Natividade. Alguém já viu? Não, né? Escreveu ainda obras para a literatura infantil, didáticas e romances. Então, era uma escritora de amplo aspecto, né? Escrevia em vários setores. Quando de sua aposentadoria, que professora aposenta cedo, quantos anos? Hã? Tem alguma professora aí? Aposenta com 25 anos de trabalho. 25, quando vai muito assim, 30. Porque tem a questão da periculosidade. Por quê? Muito. Hã? Fala de novo? 2 dias. É 2 dias. Então ela aposenta com isso. E ela aposentou
essa Amélia Rodrigues, e foi difícil de ficar repousando, ela não quis. O que ela fez? O seu ideal de ensinar continuava vivo, porque é uma coisa que ela trazia na alma, no seu espírito. Por isso a gente fala sempre da importância, quando da escolha das profissões. Está lá no Livro dos Espíritos, escolha das profissões. A gente perceber, cada um de nós, ao estudar, ao direcionar a sua existência, tomar para si aquilo que você faz com alegria, com prazer, de alma e de coração. Então ela trazia isso. Então ela não queria descansar, continuava viva aquela questão de ensinar. Recuperadas as suas energias, retornou ao magistério de forma ainda mais marcante. O que ela fez? Fundou o Instituto Maternal Maria Auxiliadora, que mais tarde transformou-se na Ação dos Expostos, que era toda essa movimentação dela em torno de dar continuidade ao magistério, né, ao seu trabalho de professora. Além de mostrar claramente sua ideologia abolicionista, aproveitando o tempo disponível, dedicou-se à literatura e ao jornalismo, que também são áreas próximas também ao magistério, porque um bom jornalista tem que ser bom em português, tem que ser bom em dicção, tem que saber interpretar a notícia, não é? Então, está bem interligado assim com a questão do magistério. Então, ela também estudou sobre isso, colaborando em publicações religiosas, entre as quais o Mensageiro da Fé, depois na revista A Paladina e mais tarde também em A Voz, que era outro jornal. Mas aí aconteceu que também a senhora Amélia Rodrigues teve o seu momento de retorno à pátria espiritual. Isso aconteceu no dia 22 de agosto, próximo agora, no ano de 1926. Então, 22 de agosto, completa-se aí mais um ano de desencarne da nossa amiga, né? Amélia Rodrigues. E olha... 99 anos. 99, né? Porque ela nasceu em 1861 e faleceu em 1926. E sabe com quantos anos? Achei interessante. Com a mesma idade de Kardec, alguém lembra qual é a idade que Kardec desencarnou? 65. Olha só, com 65 anos. Então ela trabalhou em muito, fez muita coisa para contribuir. Aos 65 anos de idade, em Salvador, deixando a sua marca de trabalho inigualável, tanto na educação como na literatura e na assistência social. Então, em diversos setores, ela tinha sua atuação, porque era disposta, era dedicada, gostava de se envolver com as causas educacionais. Ao chegar ao plano dos espíritos, o que ela fez? Continuou o seu trabalho esclarecedor e educativo. E também, se a gente pode dizer assim, um diferencial de Amélia Rodrigues era a questão de estar sempre embasada no Evangelho de Jesus. Porque quando nós estamos pautados, embasados, fundamentados no Evangelho, a gente não sai do roteiro. Então ela, embasada no Evangelho de Jesus, por quê? Porque o Evangelho, para ela, era uma fonte inspiradora de suas obras quando encarnada. Então, para ela, ela continuou. Encontrou na espiritualidade, seara infinita da imortalidade, uma expansão maior para o seu espírito sequioso de conhecimento e faminto de amor, dando vazão aos anseios mais nobres. Porque quando a gente fala que nós temos sede de amor, sede de conhecimento, então estaremos sempre envolvidos nas causas que nos lembram esse ou aquele.
denota uma disposição íntima de cada ser. A gente vai observando durante a existência. Vamos falar assim, qual é o meu objetivo, a minha meta, o que eu trouxe comigo, enfim, para poder dar seguimento. Nós temos exemplo, quando eu contava 17 anos, cursava o segundo ano normal, que era chamado à época, mas era o segundo ano de magistério. Então, naquela época, eu já ouvia das professoras que eu seria psicóloga. Eu não segui o caminho da psicologia, mas conheci o espiritismo, que fala da psicologia, fala da filosofia, enfim, me ajudou muito o curso de magistério, muito. E depois eu trabalhei com crianças, então, sempre dentro da área e sempre querendo aprender um tanto mais. Ela aprofundou-se na mensagem de Jesus, desencarnada, e na atualidade, no plano dos espíritos. O que ela ainda faz? Participa da falange de Joana de Ângeles, porque a Joana de Ângeles, ela é a mentora de Divaldo Pereira Franco. Eu fiquei imaginando, com o retorno de Divaldo, eles com certeza se reencontrarão. E cada um levando a bagagem a que veio e realizou. Divaldo, ela contando 99, com certeza, né? Divaldo já também com 97, né? Ele desencarnou. Então, os três ali poderão ter assuntos muito bons para conversar. Pela psicografia do abnegado medianeiro, trouxe páginas de beleza intraduzível, que abordam os mais variados assuntos sobre o Evangelho, que ela gosta sempre de se fundamentar no Evangelho, que é o seu tema predileto, de onde extrai lições edificantes para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, necessitados de orientação e de consolo. E aí a gente lembra da frase do Cristo. E isso, com certeza, deve ter inspirado a nossa amiga a dar continuidade às suas lições, às mensagens que ela envia. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Desculpe. Então, através da psicografia de Divaldo, Amélia Rodrigues trouxe as seguintes obras: Até o Fim dos Tempos, Há Flores no Caminho. Esse livro também é muito lindo. Da vez passada que a gente esteve aqui, nós tomamos uma lição desse livro. Luz do Mundo, O Semeador infantil, né? Pelos Caminhos de Jesus, Primícias do Rei, esse aqui, Quando Voltar a Primavera, Trigo de Deus. Então, são obras muito interessantes para a gente estar lendo, refletindo sobre algumas passagens evangélicas, para poder estar trazendo para nós aí uma contribuição. Agora, aqui nesta obra, eu trouxe aqui para nós, para a gente aprender aqui, no último poema. Aqui, ela traz a passagem que vai falar sobre, porque não é uma parábola, é uma passagem evangélica. Ela vai trazer aqui na lição de número 8, a apelante cananita. A mulher, pode ser também falar a mulher cananeia, a mulher que vivia na região dos cananeus. Então ela vai trazer essa lição aqui. E essa lição a gente encontra aqui em Mateus, né, no capítulo 15, no versículo 21, quando ele diz assim, e é muito interessante o diálogo de Jesus com a mulher cananeia. Depois a gente vem aqui para a obra, para a gente ver o teor, vamos falar assim, emocional e espiritual com que relata Amélia Rodrigues. Então, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se,
rogaram, despede-a, que vem gritando, clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã, ficou curada. E aqui, quando a Amélia Rodrigues vai descrever a respeito da mulher cananeia, ela diz assim, porque quando ele começa o diálogo com ela, ele vai dizer: Senhor, filho de Davi. Ou seja, quando a gente fala, descreve sobre o assunto, que a gente fala assim, ó, vamos ler um tanto mais, vamos ouvir palestras, seminários, para a gente ter conteúdo. Mesmo, por exemplo, eu vou ouvir uma palestra ou uma lição com um companheiro fora da minha religião. Não é espírita, mas eu preciso saber o conteúdo que eu estou falando. Se o que ele está dizendo é condizente com a verdade do Cristo. Então, Kardec fez isso. Quando ele pegava as missivas, muitas delas sarcásticas, sobre a sua mesa, ou muitas delas trazendo conhecimento, porque a mediunidade despontou em vários pontos do universo, do planeta. Então, o que ele observava? Se havia ali a universalidade dos ensinos. Então, eu posso ouvir um pastor, posso ouvir um padre, posso ouvir um outro irmão de outra religião, mas se ele está falando de Deus, está falando de amor, está condizente, precisamos ter conteúdo. Essa mulher cananeia, lá da região de Tiro e Sidom, né, dos cananeus, era a terra dos gentios. Os gentios, eles não comungavam dos pensamentos do Cristo, eram considerados hereges. Mas ela não se importou com essa questão, porque ela precisava de um auxílio. E ela pensou: o Cristo vai passar por aqui. Vejamos se nós teríamos então a mesma coragem, se dispor a ir ao encontro de Jesus com um problema grave. Porque pensemos nós, uma filha, como ela mesma descreveu, endemoniada, então em processo obsessivo, já no estágio de subjugação, né? O indivíduo perde o senso crítico, então já não é mais o indivíduo, são as entidades, né, que falam, que agem. Então a filha dela já estava nessa situação, não tomava banho, não comia sozinha, não penteava cabelo, não tinha como estar em meio à sociedade, reclusa então dentro de casa. Então essa mulher cananeia, ela foi com toda a força, com toda a coragem, procurar Jesus. Sabe quando você vai iniciar um projeto grande, difícil, que você pensa assim: o não eu já tenho. Não é verdade? O não eu já tenho. Mas eu tenho amor no coração, eu sei quem é ele, porque ela falou: Senhor, filho de Davi. Então ela sabia que era Jesus, qual era a casta dele, ela sabia tudo. Então ela fala para ele: socorre, que a minha filha se encontra completamente endemoniada, tem compaixão de mim. Porque quando aqui o evangelista fala que ela clamava,
ela não simplesmente falava, ela suplicava. Entende-se que a súplica vinha da profundeza do seu coração. Então ela suplicava, ela pedia ao mestre com paixão. Comunga comigo, né, da minha dor. Faz isso por mim. Então ela pediu: Senhor, filho de Davi, obrigada, meu bem, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Você quer uma situação mais difícil que você fazer uma pergunta dessa natureza, nesse estágio de fragilidade, e você não obter uma resposta? Nós gostamos de receber as respostas imediatas. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Dá para desanimar e sair? Não se importou comigo. Vamos ver o restante? Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, se aproximando, dizem: Senhor, pede que ela vá embora, despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. Mas eu tinha que passar um ensinamento, não só para ela, mas para eles, os discípulos, porque os discípulos de Jesus estavam o tempo todo aprendendo, e Jesus sabia disso. Então ele aproveitava todos os instantes para ensinar para eles que conviviam diretamente com ele. Assim aconteceu quando ele foi chamado lá na casa de Simão: Senhor, sua mãe e seu pai estão lá fora, sua mãe e seus irmãos. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele não saiu correndo. Você sairia? Vou lá ver o que aconteceu. Minha mãe me procurando aqui no centro, uma hora dessa. Vou correr. Ele não saiu correndo. E os discípulos ali. Ele falou assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eles pensaram: nossa, perdeu o juízo. Né? A gente está falando uma coisa, está falando de outra, enfim. Né? Mas era o ensinamento: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus. Então eles falaram: manda ela embora, porque ela fica gritando aqui atrás da gente. Com as criancinhas foi do mesmo jeito. Não deixa o Cristo. Ele falou: não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Então os discípulos tinham, e ele passava o ensinamento. Mas Jesus respondeu para ela, para os discípulos: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Os hebreus. Por quê? Porque eles receberam os ensinamentos sobre a ideia do Deus único. Então eles são considerados os filhos. Então ela falou: não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, então tem conteúdo. Ela, porém, veio e o adorou. Será que ela o adorou assim? Ai, Senhor, eu te adoro. Conhece a grandeza. Ela o adorou. Ela reconheceu do que ele estava falando. E quando a gente reconhece o que as pessoas dizem, nós vamos demonstrar humildade. Sim. Né? Ela o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Porque ela sabia, ele poderia fazer isso para ela. E ela não desistiu. Talvez muitos de nós falaram: não vou pedir mais nada não, vou embora. Ela não desistiu, foi perseverante. E falou: Senhor, socorre-me. Aí então ele respondeu e disse, não tão diretamente: minha filha, ou né, chamasse pelo nome, ele continuava falando, tanto para ela quanto para os discípulos. Então ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Qual que é o pão? O Evangelho. O Evangelho, o ensino. Quais são os filhos? Os hebreus. Então não é bom pegar o ensino dos hebreus, que já estavam preparados para a ideia de Deus único, e lançar aos cachorrinhos, ao povo
ali da região de Cananeu, que era gentio, que não comungava dos mesmos pensamentos. Cachorrinho é um apelido carinhoso que Jesus deu para eles. É porque Cananeu, cãozinho, era um apelido carinhoso. Então ele falou, não, mas não é bom pegar um ensino, aí levar um tempo, ensinar para quem às vezes não entende, ou não quer saber. Aí, vocês iam embora? Vocês iam embora, gente? Ou vocês iam insistir? Eu ia insistir. Mas você é gentil, velho. Você não sabe nem. Não, mas eu vou. Mas eu vou. O que fez ela existir foi ela reconhecer a grandeza de Jesus. Quando ela o adorou. Aí ela reconheceu a grandeza do Mestre. Ela contou, porque ele falou dos cachorrinhos. Aí ela falou assim, olha, e essa parte aqui é importante, que ela demonstrou humildade. Ela falou assim, sim, Senhor, sim, Senhor, eu concordo, eu sei, o Senhor está certo, o Senhor tem toda a razão, vírgula, parafrase, sim, Senhor, mas, porém, contudo, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E comem mesmo. Então ela se colocou aqui na posição de cachorrinho, metaforicamente falando. E eu sou uma carente, eu quero uma migalha. Me dá uma migalha, Jesus. Pelo amor que o Senhor tem em Deus, tem em mim. Me ajuda. Eu vim buscar ajuda para minha filha por caridade. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Aí quando ela falou desse jeito, aí sim, aí Jesus vai dizer para ela, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã, curada. Agora aí você fala assim, muitas vezes, não, aí tem que pedir, tem que humilhar, tem que esperar. Não. Então ela foi humilde, perseverante e muita fé para alcançar o que ela precisava, porque ela foi uma ponte importante entre a filha e Jesus. E muitas vezes a gente faz esse papel de ponte. É em casa, é no trabalho, é na rua, é em qualquer meio onde você estiver. Às vezes você está num meio que não é o meio espírita, você está em meio a outros movimentos, às vezes, enfim. Mas qual é o seu papel? De humildade. O pastor está lá falando, às vezes você não está entendendo ou concordando, mas respeito. Então é muito importante. A Amélia traz esse entendimento para nós. E é muito lindo. Depois vocês leiam em casa. E eu quero falar aqui porque como a Amélia Rodrigues foi a poetisa da gratidão, só alguns parágrafos aqui para a gente não exceder e tomar conta dos seus ouvidos. Poema da gratidão é aquele que Divaldo sempre recitava ao final das suas conferências. Não é? Então, só um pedacinho diz assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil. Ele falava assim? Pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão,
Deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Terminando, que ele é extenso. Muito obrigada pelos ouvidos meus, pelos ouvidos vossos, que foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do oleiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. Lá tem que é grande. Mas é maravilhoso. Ah, não é maravilhoso? É. Ele fala que depois dessa vida, em alguma vida, ele fala assim, que a gente tenha, pelo menos, aqui deveria decorar, sabe? Para ficar bem bonito, né? Ele fala assim, que a gente teria que ter um lar, nem que fosse um bangalô, mas que ali estivesse pelo menos a presença de um cão. Viu? Tá aqui no poema, né? Então, assim, depois vocês leiam ele na íntegra em suas casas e nós vamos nos retirar nesse instante, guardando o coração cheio de alegria pela oportunidade de também aprender com as mensagens do Cristo. Podemos cantar? Vai ser a nossa prece. Ah, prece! Então vamos apagar as luzes? Vamos. Aos pés do monte, para a gente encerrar as nossas atividades de hoje nesta casa abençoada. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Vai. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, Senhor. Que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor.